Tite pode ter 4 reforços para o jogo da volta das quartas da Copa do Brasil contra o Bahia. Quinta-feira, dia 12 de setembro, no Maracanã. Treinador promoverá as estreias de Alexandro e Gonzalo Plata contra o Vasco. Presidente Rodolfo Landim quer comprar Leixões, clube da segunda divisão de Portugal, para gerar receitas em uma das maiores moedas do mundo e, consequentemente, enviar jovens promessas com potencial de lucro. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Quase todos os ingressos esgotados para o grande jogo dia 12 de setembro, próxima quinta-feira, Maracanã, jogo da volta das quartas da Copa do Brasil. A nação rubro-negra vai cantar, apoiar, torcer, vibrar, empurrar o Mengão para a classificação das semis da Copa do Brasil. Olha, restando apenas ingressos para os setores Sul, Oeste Inferior e Maracanã mais. Você que quer ir lá, acompanhar o Mengão, torcer, vibrar junto, tudo isso em loco, no Templo Sagrado do Futebol. A hora é agora, restando poucos ingressos, vai lotar. O Maraca vai tremer. Vamos com tudo, pra cima deles. Olha, para esse jogo, o Tite pode ter 4 reforços no time. É um momento decisivo da temporada em que a gente precisa de todos os atletas. Inclusive, esses reforços para o Tite, reforços caseiros, estão recuperados aí e estão saindo do departamento médico. Realizaram já a transição para o campo. Hoje não teve atividade, domingão de folga, mas amanhã todos os jogadores se reapresentam. Teremos atividades segunda, terça e quarta-feira. Então nós temos aqui alguns casos, o próprio Léo Pereira, que está 100% recuperado, Arrascaeta, Nicolas de la Cruz e Gabriel Barbosa, Gabigol. No retorno aos trabalhos, após 3 dias de folga, a última vitória para o Corinthians, o Léo Pereira foi o jogador que voltou mais pronto e participou de todas as atividades. Arrascaeta e de la Cruz, os uruguaios, ainda não trabalharam com bola, mas a expectativa é alta para que eles participem dessas 3 últimas atividades antes do duelo contra o Bahia. Lembrando que o de la Cruz, ele se machucou contra o próprio Bahia em Salvador, ele e também o atacante Michael que não tem prazo para retornar. O departamento médico do Flamengo não trabalha com prazo, mas a gente coloca aqui que o Misha deve retornar em outubro. E o Gabigol está aí no processo de transição após a lesão na coxa direita. Então o Flamengo ganhando aí, 4 reforços para o Tite. Tite deve estar feliz. É para comemorar, hein, Tite? Vamos fazer esse time jogar aí, porque é muito importante. Olha, o treinador prepara aí as estreias de Alexandro e Gonzalo Plata para o clássico contra o Vasco, Vasco da Gama é o jogo depois desse contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, é o clássico 2 milhões. A maior expectativa é para a estreia do Alexandro, que foi apresentado na última quinta-feira, ele que vai assumir aí a vaga do Ayrton Lucas, que não vai para esse jogo porque está suspenso, e aí terá que cumprir suspensão automática e não tem ninguém na posição ali, já que o Matias Vinha se lesionou e só retorna no ano que vem. Curioso para ver o Alexandre na lateral esquerda e também o Gonzalo Plata ali na ponta, já que o Michael vai demorar um pouquinho para voltar, ele que foi contratado para suprir a ausência do Cebolinha, que só volta em 2025, então a gente só tem ali o Bruno Henrique, que pode até ser utilizado como uma espécie de atacante improvisado na ausência do Pedro. Mas como o Gabigol está voltando, aí é com o Tite. Ele é quem decide, ele é quem escolhe a posição de cada um dentro de campo. Deixa aqui nos comentários, com o retorno desses 4 atletas, qual o Flamengo ideal? Qual o Flamengo você montaria? Primeiro para esse jogo contra o Bahia,
Lembrando que contra o Bahia não pode usar o Alexandro, o Gonzalo Plata e o Carlos Alcaraz, porque não foram inscritos a tempo. E contra o Vasco, que você tem aí um leque de opções, não vai poder ter o Ayrton Lucas, que vai cumprir suspensão automática, Alexandro deve fazer a sua estreia, e não vai ter também o Carlos Alcaraz, que foi expulso contra o Corinthians, é outro que vai cumprir suspensão automática. Mas o Tite já está preparando aí essa estreia dupla, o Gonzalo Plata e também o Alexandro. Bom, vamos falar aqui de uma ideia genial que o presidente Rodolfo Landim teve, e quando ele tem boas ideias, a gente elogia aqui no canal, a gente é o primeiro a aplaudir, a elogiar. Quando faz besteira, a gente vem aqui também e critica. Vivemos numa democracia, né? E a gente tem aqui a liberdade para falar o certo, para falar o errado, para criticar, né, alguma coisa que não vai bem, para elogiar alguma coisa que foi boa. Então, essa ideia do Landim, na minha humilde opinião, foi genial. Olha aqui a notícia. Uma das ideias do Landim é comprar o Leixões, clube da 2ª Divisão de Portugal, para gerar novas receitas em uma das moedas mais valorizadas do mundo, que é o euro, além de promover o desenvolvimento de jogadores talentosos da base que não têm oportunidades no time principal, né? E aí, o Flamengo, inclusive, chegou a recusar uma participação em um campeonato sub-23, justamente para que atletas que ultrapassaram a idade do sub-20 e não tiveram muitas chances na equipe principal possam ser encaminhados para a Europa. A não participação nesse campeonato visa possibilitar que os atletas sejam levados para grandes ligas europeias por meio do Leixões, de Portugal. O idioma e a proximidade cultural com o Brasil facilitam a adaptação dos jovens talentos. Então, explicando na prática para o torcedor como é que vai funcionar. O Flamengo pegando Leixões, o Flamengo vai gerir o clube, a questão administrativamente, vai poder mandar jogadores que estouram a idade aqui, né, jovens de 22, 23 anos, 24 anos, que não são aproveitados, e aí o Flamengo pode mandar para lá. Chega lá, o jogador arrebenta, o Flamengo pode fazer dinheiro em euro, que é uma das principais moedas do mundo. Olha que ideia genial. Aliás, o Flamengo já mandou vários para o Leixões. Ainda não fez a aquisição, de fato, não virou SAF, né? O Flamengo não pegou ainda o Leixões no papel, não tem assinatura, não tem nada, mas está muito bem encaminhado, está muito bem avançada essa operação, e o Flamengo visando aí ter um Flamengo na Europa, lá em Portugal, fazendo um bom trabalho, administrando bem o clube, pode gerar grandes receitas, tudo isso em euros, pode participar de grandes campeonatos, de repente até mesmo subir para a 1ª divisão de Portugal e gerar lucro com os jovens jogadores que saem daqui e acabam ficando pelo caminho, né? Porque tem muito jogador do Flamengo que estoura a idade da base, aí não é aproveitado no profissional, o que acontece? Rescisão de contrato. Ou emprestado, e aí não tem muito futuro, encerra, né? Ou vai para outro clube, e aí o Flamengo acaba perdendo. No Leixões, não. O jogador que tiver um mínimo de potencial e não tiver chance de ser aproveitado nos profissionais aqui, Flamengo mandando para o Leixões, chega lá, o garoto arrebenta. E teve aí alguns exemplos disso recentemente, né? Não de jogadores do Flamengo, mas de jogadores que o Flamengo emprestou aqui para o Brasil e chegaram lá e arrebentaram, né? O próprio Otávio, que o Flamengo teve uma negociação, emprestou para um clube brasileiro, esse clube vendeu lá para um clube pequeno de Portugal e hoje ele está no Porto, né? Jogou a Champions pelo Porto, está sendo muito elogiado lá pelo Porto. Então, tudo isso pode acontecer. Então, gostei muito dessa ideia do presidente Rodolfo Landim. O Flamengo não vai gastar muito, né, na aquisição do Leixões. Inclusive, a gente vai conversar com pessoas que estão participando dessa operação para trazer tudo mastigado para o torcedor rubro-negro, porque o Flamengo só tem a ganhar com essa questão. Agora é ano eleitoral, né? Vamos ver como é que vai ser amarrada essa história, se os outros candidatos a presidente do Flamengo aceitam de boa. Eu já ouvi dizer que o BAP é contra,
mas eu preciso ouvir também os outros candidatos. Tem o Maurício Gomes de Matos, tem o Valim Vasconcelos. É claro que o Rodrigo Duns, que é o candidato da situação, o candidato do presidente Rodolfo Landim, é a favor dessa operação. Mas deixa aí nos comentários o que você achou dessa do presidente Rodolfo Landim. Gostou? Tá apoiado? Aprovou? A sua opinião é muito importante. Bom, eu volto, a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, é muito importante o seu joinha. Não se esqueça de se inscrever no botão aqui embaixo. Grande abraço para você. Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!